tornou-se um desafio, na verdade, para os gregos antigos, no século VI a.C., ou a partir dali, e foi se consolidando e melhorando e se aperfeiçoando, mas basicamente a democracia grega acontecia a partir da ideia de participação. Quem participava da vida política e deliberava junto aos seus pares, os outros cidadãos, a respeito dos rumos administrativos e políticos, econômicos, ou sobre guerras também, que eles iam decidir a respeito de cada cidade grega, era considerado um cidadão. Portanto, a cidadania, que está atrelada à ideia de participação, ela significa o indivíduo que tem o direito e o dever de participar dos rumos administrativos da cidade. Eu estou falando cidade aqui, é bom que nós façamos um adendo a esta fala, porque hoje em dia nós moramos em cidades também, é típico da civilização ocidental, mas as cidades estão conectadas a unidades políticas maiores, que são os estados e os países. Naquele tempo, não. Os gregos se organizavam em cidades e as cidades eram estados. Eram estados na exata medida em que eram países, eram autônomas e independentes entre si. Cada cidade tinha um local específico em que as pessoas se reuniam. As pessoas não, melhor, os cidadãos se reuniam para deliberar sobre os futuros políticos daquela cidade. E este local é conhecido como ágora. Em Atenas, a cidade mais importante da Grécia Antiga, onde a democracia se consolidou e se fundamentou primeiramente, a ágora era um local em que as pessoas, os cidadãos iam se encontrar e lá eles debatiam sobre as questões políticas da cidade e resolviam, tanto propondo quanto votando as leis que os próprios cidadãos levavam. E nesse sentido exatamente, nós temos talvez o grande filão da democracia, que é a retórica, é a fala, a capacidade de falar, de ser ouvido e de convencer os seus pares. Isto é algo que, sem dúvida nenhuma, representa um legado ou uma herança da civilização grega para a nossa civilização. Nós herdamos isso dos gregos, porque hoje também é muito importante na tribuna falarmos bem, colocarmos bem nossas ideias com clareza, e muitas vezes alguns políticos utilizam isso, a fala, até mesmo para convencer as outras pessoas daquilo que são os interesses da proposta ali, ora colocada. Mas nós também nos afastamos um pouco da democracia grega. Apesar de termos diversos elementos da democracia grega, temos o espírito inicial da democracia, a democracia contemporânea, ou a democracia dos modernos, como eu estou chamando aqui, ela se diferencia da democracia antiga, dos gregos, em um ponto fundamental, que é o caráter de ser direta ou representativa. A democracia antiga era direta, ou seja, o cidadão ia diretamente ele próprio até a ágora e ali mesmo ele propunha projetos de lei, ele votava projetos de lei, ele deliberava diretamente sobre a política. Hoje em dia, não é assim. Nossa democracia é uma democracia representativa. Enquanto na Grécia o cidadão vai e ele fala aos seus pares, no mundo atual, na democracia atual, contemporânea, nós votamos em alguém para nos representar na tribuna. Então, quando eu voto num deputado, num senador, num presidente, num prefeito, num vereador, num governador, eles me representam lá dentro dos âmbitos do poder deliberativo propriamente dito. Essa é a grande diferença que nós podemos notar aqui. Mas continua entre nós a ideia de que para fazer democracia é preciso falar, expor ideias, ter expressão e liberdade de expressão. Como os gregos falavam, isogoria, isto é, a igual liberdade de todo cidadão de utilizar a palavra. E de utilizar a palavra nós também fazemos ou colocamos como um dos elementos centrais da democracia atual. Isso aqui é Cícero falando aos seus pares na República Romana. Observe, Roma herda isso dos gregos e nós herdamos também deles, gregos e romanos. Aqui está o presidente, ou então presidente dos Estados Unidos, nos anos 80, Ronald Reagan, também utilizando a palavra para expor sua opinião ou suas ideias.